No ano de 1763, o jornal alemão publicava este anúncio, que transformava no sucesso da solteira um dos maiores, se não o maior género de música que o mundo já conhecia, Mozart. E recebia assim, portanto, nesse anúncio, definitivamente o último concerto. O menino que tinha 97 anos se dará a Unicórnio e se dará um concerto de violino e acompanhar-se de filhos desmontados com o teclado para perguntar. Tão facilmente como se estivesse a castelo. Identificaram novos estandardistas, analisados como conjunto. E improvisará no unicórnio o homem todo o tempo que se deseja. Bilhetes ao tal. Foi realmente assim que Mozart começou. Eu acho que demasiado cívico, enfim, é tudo isso, sem a coisa plausível. No entanto, uma coisa é verdade, talvez não fosse tanto assim como está escrito, mas está claro.
A verdade é que sempre houve muitos asiáticos que eu sempre contestei também da utilização do chamado mini prodígio. Eu acho que o mini prodígio é uma exploração verdadeiramente vergonhosa das capacidades de uma criança. Porquanto, uma das coisas mais importantes que as pessoas têm na sua vida é o direito à infância. E é uma infância normal. Eu penso até que a maioria das crianças é um gênio. Em princípio, tem todos uma capacidade genial. São tantos geniais que aprendem línguas tantas vezes, não é? Enquanto nós, como estou a dizer, o governo não aprende línguas. Uma criança vai para um país estrangeiro, 2 vezes depois está a falar essa língua. É a capacidade de apreensão que ela tem. Não vamos dizer por isso que essa criança é um gênio. Ou vamos dizer que todas têm uma capacidade genial de apreensão das coisas. Claro que quando aparece uma criança extraordinariamente dotada para a música, como era o caso de Mozart, ele foi utilizado e muito violentamente, isso é outra parte da biografia do pai, que nem sempre teve os maiores grupos em, digamos assim, se servir daquela mina do ouro que caiu em casa. Realmente, toda uma família viveu à custa dessa criança. Toda. E, quando esse homem cresceu, quando essa criança cresceu, se transformou num homem, ele teve uma atitude que eu poderia citar aqui numa festa músicos, numa festa de 65 anos de uma filarmónica. E, portanto, entre músicos, parece importante salientar este aspecto da vida de Mozart. É que até ele, os músicos, viviam todos ao serviço, digamos assim, dos grandes senhores. Os contos, os duques, os príncipes e tal, aos reis, tinham a sua orquestra predicativa. Tinha o Luís XIV, tinha os nossos violinos do rei, o príncipe Esterházy, na Áustria e na Hungria, tinha uma orquestra de Schubert, e o músico era uma figura perfeitamente subalterna. Foi Schubert, dizemos que estava a assim, de manhã, o rei, a maior era o príncipe, chamava 3 pessoas: o cozinheiro, o cabeleireiro, 4, o cozinheiro, o cabeleireiro, o alfaiate e o músico. E então, isso lembrava, eu hoje quero cortina assada, eu hoje quero terceira maneira, quero este fato e quero uma peça assim, uma fantasia. E o Arne assim viveu e assim ia o povo. Devo dizer que no caso do Arne, o contrato dele até não era muito mau, não só foi explorar, ganharam bem. Mas havia outros que ganharam mal e viviam sujeitos precisamente a esse poder superior dos 3 príncipes e tal. Ora, o Mozart foi o primeiro músico da história que disse: não quero mais isso. Vou passar a viver, tenho momentos que passam, mas não vou viver ao serviço de ninguém. E essa sua atitude resultou em que morreu de fome. De facto, morreu de fome. Mas o exemplo foi dado. E a partir de Mozart, outros seguiram. Outros morreram de fome. Outros viveram grandes dificuldades. Mas a pouco e pouco, a classe dos músicos foi se desenvolvendo. Foi ganhando a sua autonomia e é esse um dos outros índices mais famosos que vivemos. Exemplos que vivemos. Foi o ter liberdade desta tutela. Tanto mais extraordinário quando em criança logo começou a ser explorado. E depois em adulto revoltou-se com a exploração e ainda para cá
foi, além do mais, o homem do político. Sr. Vitor, isto é uma pessoa, aliás, biografia de Lousa, um biógrafo conhecido, mas chamado Marinho, que propôs a sua biografia como hoje se biografia. Eu tinha, pois, eu, desse senhor, tenho quase uns 9 anos, que eu gostaria que o senhor me dissesse se concorda ou não. Aos 14 anos, levaram a ouvir o corpo do Ricardo, como miséria, longo e difícil, cuja composição era abordada. Então, ele exigiu que aos 14 era dado sob pena de escolher. O jovem militar estou rapidamente e ao chegar a casa escreveu de memória, nota após nota, até essa ideia. Quando pôde ouvir a 14 vez, sofreu um grande gosto. Tinha apenas errado 3 notas. O Papa, ao saber isto, em vez de excomungado, nomeou o cavaleiro da História do Ouro. Só em Praga Moça que chegou finalmente a ter-se compreendido e a verdade de vida. Quando, sendo ao ouvido que fora aniversário, chegou àquela cidade para agir a representação da sua obra cómica, As Botas da Vida. Do seu leito morto, Moça ficou com olhos cheios, as notas da trombeta do juízo final soou por aqui. Ora bem, não há muita dúvida que é uma biografia que tem grande defendor para exaltar os aspectos mais espetaculares e talvez exagerar um pouco. Eu penso, no entanto, quero salientar que esta história que eu defendo como uma lenda de que Mozart escreveu e ouviu toda uma obra que eu vi pela primeira vez, eu considero que ela deve ser perfeitamente exagerada. E devo porquê que eu considero esta coisa? Porque, se efetivamente nos vierem a dizer que há um homem prodigioso que, em vez de bater o recorde só em altura de 230, parece-me que saltou 2 metros e 80, eu acredito, porque há prodígios neste mundo. Agora, se disserem que saltou 5 metros, eu não acredito. Bem, ora, eu parece que essa afirmação promete o seguinte: o miúdo foi ao Vaticano, o miúdo ouviu a peça, o miúdo chegou a casa e escreveu quase todos os temas, do ouvido, evidentemente. Claro que não escreveu as partes da orquestra, digamos assim, claro que não fez a orquestração toda, claro que isso era impossível, isso era uma coisa que saltasse 50 ou 10 metros, não é? Aquilo que ele fez já foi suficientemente prodigioso. E eu acho que essas biografias, às vezes, podem ter um certo aspecto perigoso. Podem dar ao grande público, às pessoas, todos nós, como pessoas normais, podem dar a sensação que estamos em contato com extraterrestres, com figuras do outro mundo, com figuras que fazem coisas que estão tão longe de nós que quase há o risco de deixarem de nos interessar. Eu penso que, efetivamente, que nós, músicos, essa hipótese de um homem que vai à ópera e escreve ópera para toda a cor, sinceramente, é um objetivo que nós não temos. Está tão longe de nós, e, sinceramente, nem interessa. Há conseguido que não para ele. Pelo contrário, se soubermos que ele conseguiu decorar todos os temas, que ele conseguiu ter uma ideia geral da obra, foi tudo que aconteceu na realidade, não eu convenci. Isso é que nos dá, de facto, a importância desse ato, essa capacidade de captação, essa atenção que eu tinha. Isso é que fica fácil, porque nós também podemos tentar fazer alguma coisa de parecido com ele. Para mim, essa é que é a realidade.
possa ter esse religioso, vai jogar a rádio, não é? Para você pensar e meditar ponto por ponto no que é a sua vez um pouco demasiado da vida. Portanto, depois da sua vida de Almeida, vamos ver a vida da moça, a própria necessidade para a mão e a cabeça do Santos sobre a vivência Francisco Xavier, vai interpretar uma melodia da sinfonia de uma coleta.
Sr. Canal faça favor de comentar. Devo dizer, para já, que em primeiro lugar queria felicitar todos os colegas políticos que aqui estavam, considerando que é muito, mas mesmo muito animador ouvir o que fizeram. Por um lado, é bonito ver que aqui numa orquestra não existe uma orquestra, uma norte, qualquer equipamento, não existe uma das mais horríveis manifestações do nosso tempo, experiência envolvida. Eu queria criar uma coisa que nunca devia existir, que eram os chamados conflitos de gerações. Aqui há pessoas de todas as idades e todos concorrem para o mesmo fim. Todos estão aqui ligados a uma mesma ideia, que é uma ideia de fazer música, que é uma ideia de dialogar. Porque se repararem bem, a música é uma forma de diálogo entre as pessoas. É muito importante que haja tantas mulheres aqui. Também é muito importante. As mulheres são como marca nos orquestras. A comunidade que aqui está com o colo, na copa, da igreja, não sei quantos instrumentos tem que dar, nos corpos, não sei. Enfim, é muito importante isso também. Também aí não haver separações, também aí não haver falsos conflitos. Por outro lado, também devo dizer que esta manifestação do primeiro evento da Secretaria do Governo de Moça está feita com muita consciência. A orquestração original não é praticamente nenhum destes instrumentos. A orquestração original são violinos, violas, um violino um pouco maior, do concerto com contrabaixo, depois do brasileiro, mete ainda duas flautas e há uma questão para dois móveis e outra com dois clarinets, trompas, vozes. Quer dizer, portanto, é uma questão completamente diferente. No entanto, nas harmónicas, o papel dos violinos pode ser assumido por os agentes dos clarinetes, os saxofones muitas vezes assumem o papel que é assinalar as violas, por vezes. Noutros casos, os trombones encarregam-se, ou as tubas, encarregam-se dos baixos, mas isso não é obedecer a uma regra fixa, uma regra taxativa. Isso é obedecer a uma regra de gosto e com gosto. E, de facto, nesta adaptação para a filarmónica da obra sinfónica de Mozart, eu devo dizer que notei um extremo cuidado e um extremo bom gosto, e além de que fiquei muito surpreendido, sinceramente, e dou os parabéns ao meu querido Victor Neto e a todos vocês pela vossa interpretação. Se me permitem, eu talvez quisesse contar uma história que tem muito a ver com o que vem a ser, efetivamente, o sentido de solidariedade que se ganha quando se faz música em conjunto. Sentido de solidariedade, sobretudo, se faz música em conjunto assim. Música, porque é música. Porque todos que estamos aqui, ou todos que estão aqui, é contribuir, como eu disse atrás, para o mesmo objetivo. É que cada um conhece o seu papel, em que nenhum papel existe para passar por cima do papel alheio, em que às vezes há instrumentos que não se ouvem, mas que
ouvir-se a semana da criança. Também é importante. Na música conjunto, aprendem-se muitas coisas que teriam importância para a própria vida social das pessoas. Uma orquestra ou uma filarmónica é uma sociedade, no fundo. E essa sociedade tem que se baseia-se no respeito mútuo entre cada instrumento e entre cada naipe. Se há um que, efetivamente, se destaca para além daquilo que o interesse geral, que é a partitura, que é a Constituição, se há um que se destaca para além desse interesse geral, desafia, não é? E sofre todo. Sofre a Constituição também. Isso é muito comum, mas, ao menos, das harmónicas, haja tão grande esforço e tão grande êxito na busca da afinação. A história que eu queria contar é assim. Aqui há muitos anos, eu dirigi no Tivoli uma sinfonia minha, que é uma obra muito complicada, muito instrumento, foi uma coisa encomenda. Foi feita para o final de agosto, há 13 anos, 12 anos, depois, e era uma documenta que exigia tantos instrumentos que aquilo é uma obra muito complicada de ser feita. Eu não sei qual vocês foram dar, o também que eu não estava lá. Mas é assim que eu devo dizer que estava preocupado, pois eu tenho muito mais experiência, não há comparação sequer, antes de distância, como pianista, por exemplo, como compositor, como concerto de orquestra, tenho identificado pouco realmente a gente e tudo exige sua prática, os seus bens. Uma coisa é não saber como é que se faz, outra coisa é fazer mesmo, não é? É muito diferente. Ora, nessa sinfonia há também uma parte coral, o coro, e devo dizer que o mestre do coro está cuidado de um trabalho e começou a dar indicações que não iam para muito tempo, o que é certo é que essa altura do homem, o mestre do coro está escondido, quer dizer, o mestre está aqui, não é? Mas eu tenho uma coisa como um assistente que vai dando indicações ao coro. E nesta altura, sem muita facilidade, já não digo, já não conselho, ele levanta-se e dá entrar ao coro. Não era para ninguém. O coro olhou para mim, outros olharam para ele, uns vieram comigo, outros foram com ele, no meio daquela chamada toda, a orquestra sentiu que aquilo estava tudo, e perguntou para o seu lado, e eu devo dizer que se eu tivesse mais experiência, talvez tivesse tido outra solução. Eu sei que há maestros que conseguem, não é? Fazer 5 compassos, 4 compassos, 3 compassos aqui, escreve com a mão, para que a matéria de uma latina. Sim, eu sei, eu vi coitado, eu compasso, e é aqui. E foi nessa situação perfeitamente caótica, e sou público, não deu tanto por isso, porque ela coloca a música contemporânea tem sido alivista, não é? Portanto, olha, a música moderna, não é? E então, no meio daquelas coisas todas, tem que acabar uma verdadeira. Realmente ninguém se entendia. E há um colega aqui no Toré, um trompetista, que tem esta reação que eu acho perfeitamente exemplar de inteligência, de solidariedade, por lado, no fundo, se eles estivessem lembrando, como às vezes acontece, não é? Portanto, o exército estranho, não é? Também. Ora, não. Ele decidiu pegar uma frase do trompete, dos trompetes, aliás, mas era uma frase
ficavam e todos conheciam. Eles conheciam a obra, não é? E ele começa a repetir aquela frase tantas e tantas vezes, até que eu, enquanto dirigia, ia dizer: olha para ele, olha, ele está na salvação. E assim foi, e a pouco e pouco, violinos, trompas, trompetes, coro, todas as pronto, para todas em volta dele. Para mim, eu tenho que dizer que as pessoas, eu tenho mais vezes nesta lista, eu ando a ouvir o seu profundo sentido das realidades. De facto, ele conseguiu fazer uma coisa que a gente não sabe fazer. Quando se está no caos, é preciso que vai ter alguém que faça alguma coisa. Toma rédeas e que muda daqui. Isto nada tem a ver com ditadura. Isto tem a ver com consciência de que é necessária uma ordem. É necessário reagrupar aqueles que estão um pouco perdidos. Que é a realidade. É isso que eu queria contar. Depois deste conhecimento sobre a música do Sr. da Tecnologia, da Sociedade Filarmónica, vai executar o António Carvalho de Ação Porta. Portanto, vamos ouvir o António Carvalho de Ação Porta.
a sua vitória, naturalmente, apesar da sua simpatia, o seu argumento tem sido muito simpático, mas não temos usado essa simpatia. O senhor quer terminar? Bem, é um música brasileiro ou americana? Essa cultura americana tem esse grupo de música que sofisticada, talvez, que seria filmes sobre a produtiva Maria e coisas assim, esse tipo de música, que é uma música perfeitamente simples nas suas estruturas, mas bem exposta, bem exposta, bonita, portanto não é uma música para se dizer, quer dizer, não é necessário dizer, coisas por si próprias bastam, são agradáveis, colocadas daqui e de novo agora nestes comentários. E continuamos com o esboço simbólico de Silva Marques, Cibirula, Capricho do País.